Acess Unita, Centro Universitário Tabosa de Almeida. Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar sobre a importância do artigo 225 que trata de forma direta do meio ambiente no contexto da Constituição. Por que é que a existência do artigo 225 vai acabar impactando em outras partes dela, Constituição? Quando a gente faz análise, busca na internet informações, vai buscar na literatura jurídica, informações específicas sobre o direito ambiental na Constituição, quase todas as referências indicam diretamente o artigo 225. Eu queria começar com a leitura do caput, para a partir da leitura do caput a gente entender que consequências isso gera no resto do texto constitucional, especialmente fazendo a chamada interpretação sistemática. Vamos ler o texto do artigo 225 juntos. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Então vejam que a Constituição estabelece uma série de normas dentro do dispositivo, dentro desse caput, que é muito denso. Primeiro começa dizendo que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, todas as pessoas. Aqui não se inclui os animais e de forma direta as pessoas jurídicas não estão contempladas por um elementozinho que a gente vai ver daqui a pouco. Mas diz a Constituição que a proteção ambiental é um direito essencial, portanto pode se configurar sim como um direito fundamental, apesar de não estar lá no título 2º na nossa Constituição. A maior parte da doutrina brasileira, especialmente a doutrina ambientalista, segue por essa trilha de entender que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental. E qual é a primeira consequência prática? Como qualquer outro direito fundamental, ele impacta em outros direitos também. Por exemplo, o direito da propriedade, o direito à propriedade não é ilimitado, como era há 60, 70 anos atrás no Brasil. Alguém tinha um pedaço de terra, fazia o que quisesse ou não fazia nada com ele. Já não é bem assim. A gente já conhece, por exemplo, a função ambiental da propriedade. O latifúndio improdutivo não é mais aceito no ordenamento jurídico brasileiro e pode vir a ser desapropriado. Algo parecido pode ocorrer em relação à propriedade rural, que por acaso não proteja o seu meio ambiente, não siga as regras de proteção ambiental, que é motivo de desapropriação também. A gente vai ver muito brevemente. O segundo elemento diz a Constituição: o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo. O que é que significa na prática? Que todos nós podemos usufruir desse meio ambiente, claro, com limites que vão ser estabelecidos pela lei, para proteger o meio ambiente em si mesmo, a nós e as futuras gerações, como a gente vai ver dentro de alguns instantes. Então, quando a Constituição diz que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, significa que pertence a todos nós e que a gente tem, de forma igual, a possibilidade de utilizar, dentro, claro, dos parâmetros estabelecidos pela lei. Utilizar, por exemplo, ir para a praia, que é possivelmente uma das diversões mais fortes, mais relaxantes, mais desejadas aqui na nossa região, que tem das praias mais bonitas do país, é um direito que cada um de nós tem. A gente não precisa de uma autorização especial, a gente não precisa de uma regra específica, basta que a gente vá lá e utilize, porque é um bem que faz parte do nosso patrimônio comum, já que é bem de uso comum do povo. Depois continua a Constituição, que esse direito é essencial à sadia qualidade de vida. E aqui já faz um vínculo direto entre a qualidade de vida da pessoa, ou seja, a sua saúde, com o meio ambiente. Portanto, o respeito às normas ambientais é uma forma de proteger a vida e a saúde humana também. Claro que isso é uma visão antropocêntrica, a gente não vai entrar muito aqui nessa discussão agora. Eu, pessoalmente, tenho uma visão mais ecocêntrica, mas não posso deixar de reconhecer que nossa Constituição, que foi escrita 30 anos atrás, tinha sim essa visão antropocêntrica. E diz a Constituição, um pouco mais à frente: impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Ou seja, é um dever que não cabe só ao Estado, cabe a cada um de nós, cabe às empresas também. Uma empresa, por exemplo, não pode se apropriar de um recurso natural, que pode lhe dar muita riqueza, e jogar de volta para a sociedade só a sujeira, só o rejeito, como infelizmente aconteceu nos crimes ambientais que a gente viu, tanto em Brumadinho como em Mariana, em Minas Gerais, há pouco tempo no Brasil.
Essas mineradoras, que em teoria estavam operando dentro de toda a legalidade ambiental, se apropriaram das riquezas, claro, pagaram royalties pelos minérios que foram dali extraídos, mas os rejeitos, o que sobrou do processo industrial da mineração, estava sendo acumulado em grandes bolsões, em açudes, em represas, né, que se romperam e depois provocaram danos enormes, inclusive com a perda da vida humana. E o meio ambiente em todos esses dois lugares até hoje não se recuperou completamente. Portanto, o artigo 225 é muito importante porque ele estabelece um freio, ele estabelece um novo marco, uma nova dimensão em relação aos direitos fundamentais. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é classificado dentro da teoria das dimensões dos direitos fundamentais ou gerações de direitos fundamentais como direito de terceira geração. Portanto, condiciona a atividade econômica. Eu não posso abrir um negócio qualquer em qualquer lugar se houver impacto ambiental. Portanto, condiciona, por exemplo, o direito à propriedade. Eu não posso simplesmente comprar um animal e usá-lo e, inclusive, abusar dele fisicamente, provocando maus tratos, porque posso, inclusive, responder criminalmente por isso. Então, o artigo 225 é muito importante, porque a partir daí se irradia para toda a Constituição uma preocupação geral, obrigatória para o poder público e para a coletividade, para todos nós, de proteger o meio ambiente. Especialmente, aqui chego na última parte, para as presentes e futuras gerações. Não é só para nós, não é só para a nossa qualidade de vida, mas para quem vai vir também, nossos filhos, nossos netos. Gente que ainda nem nasceu, a gente nem sabe se vai vir a nascer, eles têm o direito de, no futuro, gozarem das mesmas praias, das mesmas paisagens, de ter as mesmas experiências na natureza, de conhecer as mesmas espécies. Nós não temos direito de tirar esse pedaço de futuro das pessoas que ainda vão chegar. Por isso que o artigo 225 é tão importante, porque ela condiciona todos os demais dispositivos da Constituição, do primeiro ao último, a proteção do meio ambiente. Insisto, não é proteger o ambiente por si só, embora por mim, na visão ecocêntrica, já era o suficiente, mas para que se proteja o direito das pessoas de terem uma vida feliz, de terem uma vida saudável, de ter uma vida em um ambiente que lhe seja mais do que digno, que seja um ambiente que lhe faça realmente pessoas mais completas, mais felizes. A gente vai conversar mais sobre o tema nas próximas aulas. Até então. A SES Unita, cuidando do presente, construindo seu futuro.